Sabe quando a gente olha para a situação atual de uma pessoa e falamos assim: essa pessoa já não tem mais jeito. Ah, agora já é tarde, ela não consegue mais se consertar. Ah, essa pessoa já está velha, agora é só um milagre mesmo. Ah, essa pessoa já não tem mais melhoria. Essa prostituta aí já não tem mais jeito, né? Ganha vida destruindo lares, ganha vida destruindo casamentos. Vamos olhar o que a Bíblia diz sobre essas situações, sobre essas pessoas, sobre essas vidas, sobre essas almas. Em Eclesiastes, calma aí. Em Eclesiastes 9:4 diz assim: Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Esse versículo, essa palavra, não é só uma frase motivacional. Ela é um chamado. Ela é um chamado para reconhecer o valor e a oportunidade que existe enquanto temos vida. Enquanto há vida, há tempo para buscar a Deus. Enquanto há vida, há tempo para se arrepender. E enquanto há vida, temos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Então, para de julgar. Para de julgar quando você olha para uma pessoa, um alcoólatra, e fala: já não tem mais jeito. Para de olhar para um viciado e falar que já não tem mais jeito. Mas eu também era assim, confesso. Eu também olhava para uma pessoa e ficava: se não for Deus. E de fato é só Deus mesmo, entende? Mas eu olhava as pessoas, né? Olha, um exemplo, quando assistimos jornal. Hoje em dia eu já não assisto mais jornal. Eu e jornal não nos damos muito bem. Então eu escolhi, em anos que eu já tem anos que eu não assisto jornal. Porque em jornal só passa tragédias, só passa criminalidade, só passa essas coisas, né? E nós cristãos, se a gente não vigiar no mínimo, a gente acaba pecando muito fácil. Porque ao assistir jornais, a gente julga muito. Sabe por quê? Vamos supor, passa lá, fulano estrupou ciclano, vai pro inferno, tomara que morra dentro da cadeia, e que não sei o que lá, tomara que faça pior. Gente, que loucura é essa? Isso são palavras e mentalidade de um cristão. Mesmo a Bíblia dizendo que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra principados e potestades, mesmo assim estamos julgando, estamos condenando, estamos decretando, estamos nos colocando no lugar de juízes. Que isso? Quando eu aprendi sobre isso, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu fiquei, uau. Uau, porque eu não tenho um poder de julgar. Quem sou eu para dizer que uma pessoa vai para o inferno pela situação atual que ela está? Quem sou eu para decretar sobre a vida de uma prostituta só porque ela destrói lares? Quem sou eu para decretar que ela vai para o inferno porque ela destrói lares? Enquanto há vida, a oportunidade de se arrepender. Enquanto há vida, a oportunidade de reconciliar com Cristo. Enquanto há vida, ela tem a oportunidade de buscar por perdão. Ela tem a oportunidade de se arrepender. Quem sou eu para dizer para um viciado que ele não tem mais jeito? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer para um adúltero que Deus não vai perdoar ele porque ele destruiu uma família, porque ele traiu a pessoa que está do lado dele? Quem sou eu para decretar sobre a vida de uma pessoa? E assim, e às vezes, até por falta de vigilância mesmo, a gente acaba julgando, né? Eu acho que a gente acaba se colocando no lugar de juiz todos os dias. A gente acaba pecando sobre o julgar todos os dias. Todos os dias estamos julgando e decretando sobre a vida de uma pessoa, porque a gente esquece o que está escrito na Bíblia. A gente esquece qual é o nosso lugar. Em Ezequiel 22:30 diz assim: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Esse versículo diz muito sobre nos colocarmos na brecha, né, para uma pessoa, em modo de intercessão, né, em modo de se colocar à frente. Ei, pai, olha, me coloca aqui à frente dessa pessoa. Se ela não tem força para orar por ela, eu intercedo por ela. Ei, pai, olha, essa pessoa não está conseguindo enxergar o erro que ela está, não está conseguindo enxergar
o caminho que ela está levando, o caminho que ela está trilhando. Então eu me coloco como intercessora na vida dessa pessoa. Se ela não consegue enxergar em si uma mudança, se ela não consegue enxergar em si esperança, se ela não consegue achar em si mesma uma esperança de melhoria, se ela não consegue acreditar em si mesma, eu acredito nela e me coloco como intercessora na vida dessa pessoa. E é sobre isso, entende? Às vezes a gente tá mais julgando, apontando, decretando, do que falando: olha, vou orar por você. Mesmo que você não consiga enxergar que Deus pode te dar mais uma chance, eu acredito nisso, então eu vou orar por você. E com isso eu quero dizer você que tem um irmão, um pai, um filho alcoólatra, viciado e que desacreditou dele, desacreditou de que Deus pode fazer algo por ele, em nome de Cristo Jesus, não desacredite. Persevere em nome de Jesus, porque Deus diz: eis que eu faço tudo novo. Deus é o Deus do impossível. Deus, ele faz tudo novo de novo. Deus é o nosso oleiro, né? Deus, ele é o nosso oleiro, sabe? Nós somos o barro. É ele quem nos transforma, é ele quem nos desmancha e faz de novo, entende? Então persevere na oração, não julgue, não fale, você não tem mais jeito, para de decretar a palavra sobre o teu filho. Pare de decretar a palavra sobre o seu marido, de que ele não tem mais jeito. Para de decretar sobre o seu filho que ele não tem mais jeito, que ele é um viciado e que ele vai morrer no tráfico. Está repreendido em nome de Cristo Jesus. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que eram improváveis, né? E que hoje tem seu nome na história da Bíblia, né? Por fé e etc. Temos o Moisés, que foi um assassino, né? Matou o egípcio. Temos Davi, adúltero e responsável pela morte de Urias. Temos também Paulo, que foi perseguidor dos cristãos. Temos a mulher samaritana, que teve a vida marcada por relacionamentos conjugais, né? Marcada de pular em um relacionamento para outro, né? E hoje a gente olha para uma pessoa, né, e fala: olha lá, tá sempre pulando de um relacionamento para outro, tá sempre pulando de um homem para outro. Ah, não tem mais jeito. Que isso, cristão? Que isso, cristão? Será que é isso que Deus mandou a gente falar para o nosso próximo? Será que é esse tipo de atitude que Deus mandou ter com o nosso próximo? Eu não lembro de ter lido na Bíblia algum versículo que fale: julgai o teu próximo. Decrete sobre o teu próximo que ele não tem mais jeito. Que isso? Não lembro, por favor. Se você leu, você me mostra. Se tem na tua Bíblia um versículo que Deus fala para que a gente julgue e decrete sobre o nosso próximo que ele não tem mais jeito, que um morador de rua não pode ser levantado, que um morador de rua, porque ele é viciado, ele rouba para manter o teu vício, não tem mais jeito e vai para o inferno. Se há na Bíblia um versículo que manda eu decretar sobre ele que ele não tem mais jeito e todas as pessoas vão para o inferno, por favor, me mostra. A Bíblia manda eu amar. Amar. A Bíblia manda eu orar. A Bíblia manda eu interceder. A Bíblia manda eu estender a mão. A Bíblia manda eu pregar. Mas nunca mandou eu decretar sobre a vida de uma pessoa. Às vezes eu ouço muito cristãos, nem tô falando sobre outras pessoas, tô falando cristãos. Às vezes eu ouço muito cristãos falar sobre a vida de outra pessoa com uma forma tão assim convicta, sabe? Com uma convicção, com uma certeza. Parece até que sabe o que se passa no céu. Parece até que sabe o que Deus está planejando contra essa pessoa, que essa pessoa já tá no inferno já. Ó, e vai, ó, tchau. Já tá julgado essa pessoa aí. Julgado só está Satanás. Quando Cristo se entregou na cruz, que ele foi crucificado, Satanás foi julgado. Ele já está julgado, ele não tem mais jeito. Satanás não interessa, ele não tem mais jeito, ele já é derrotado. Na Bíblia diz que ele já é derrotado, ele já foi julgado. Nós, homens, temos jeito, enquanto houver vida. Até porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Entendeu? Enquanto houver vida, há esperança de se arrepender. Enquanto houver vida, há oportunidade de se arrepender. Enquanto houver vida, há oportunidade de reconciliar com Deus. A tua luta não é contra o teu marido, é contra principados e potestades. Tua luta não é contra o vício do teu filho, é contra principados e potestades. Olha, deixa eu contar uma coisa. Muitos anos atrás eu lidei com uma pessoa que era viciada. E eu conseguia ver nitidamente uma pessoa sã, quando era ela mesma, e eu conseguia ver nitidamente a influência maligna, quando o inimigo queria usar, né, queria alimentar o teu vício,
E essa influência maligna fazia a pessoa ficar transtornada. Era nitidamente uma outra pessoa. E deixa eu te contar uma coisa sobre pornografia. Muitas pessoas acham que está consumindo pornografia e está saciando um prazer. Você está se relacionando com demônios e você nem sabe. É por isso que cada vez que você pratica, mais você quer e mais vazio você se sente. Porque você está ali se relacionando com demônios. É por isso que esse vício, às vezes, você tenta largar esse vício e você não consegue. Porque é a porta que você abriu para demônios e ele quer o tempo inteiro alimentar esse vício através de você. Entende? Ele quer te levar cada vez mais fundo, cada vez mais buraco. As pessoas começam na pornografia ou consumir pornografia com o simples, né? Com o normal. Depois de anos, já está consumindo coisas que não é o normal. Já sai do habitual, já vai lá para consumir coisas diferentes. Eu não vou aprofundar, não sei se o vídeo ou se o YouTube vai permitir, nessas palavras que eu falei aqui, em nome de Jesus, que não caia esse vídeo, em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, abre os olhos em nome de Cristo Jesus. O problema não é a carne, o problema é os principados e a potestade. Agora eu tô dizendo para você que está assistindo e tem um vício, seja ele qual for, você não vai conseguir sair desse vídeo sozinho se você não se arrepender profundamente e dizer: Pai, eu preciso de ajuda, me tira disso, eu não aguento mais. Se você não confessar que você é dependente de Cristo, você não vai conseguir. Não há remédio, não há conversa, não há conselho, não há terapia, não há nada que vá te ajudar. Tem coisas que só o Espírito Santo, só o doce Espírito Santo de Deus que vai te ajudar. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se rende, entende? Para de querer lutar contra si mesmo. Quando estamos falando sobre algo espiritual. Para de querer tentar resolver com a força do braço, com a força humana, o que é para ser tratada espiritualmente. Para de querer olhar para o teu filho com olhos carnais, enquanto você é cristã e sabe que a sua luta é contra principados e potestades, não contra o teu filho. Para, em nome de Jesus, de olhar para o teu irmão e falar que ele não tem mais jeito, porque ele não consegue parar com os vícios dele, porque você, como cristão, não está se posicionando como deveria e está decretando que seu irmão não tem mais jeito. Em nome de Jesus, se posiciona como cristão, como Deus te ordenou, entende? Porque sabe o que eu fico pensando? Se nós que somos cristãos estamos todos os dias de culto lá presente no culto, se nós que deveríamos estar levando a palavra, levando a verdade, levando o evangelho, levando a esperança, se nós que deveríamos ser a luz do mundo, sal da terra, estamos sendo isso, esses centavos de cristãos, estamos sendo os centavos de cristãos, né? Nós, comunidade cristã, estamos julgando mais, decretando mais sobre a vida de quem está perdido lá fora do que eles mesmos. Entende? Estamos gerando mais culpa neles do que eles mesmos. Que loucura é essa, pelo amor de Deus? Que loucura é essa, pelo amor de Deus? E é por isso que eu vejo muito quão carnal está as pessoas na igreja. Porque, sinceramente, uma pessoa que se separa, se santifica, não estou dizendo que é perfeita, porque não existe homem perfeito. Estou dizendo aquela pessoa que luta diariamente para seguir o que está escrito na Bíblia. Aquela pessoa que se separa, que se santifica, que se arrepende e que obedece. Se todos os cristãos fizessem isso, eu tenho certeza que a história da igreja hoje, porque hoje em dia as pessoas que estão no mundo têm raiva dos cristãos, né? E com razão, porque é como eu estava dizendo no início, os cristãos estão julgando demais, estão decretando demais sobre a vida dos outros, estão gerando culpa sobre a vida dos outros. Você cristão, não tem que gerar culpa na vida de ninguém, você tem que gerar esperança. Se nós que deveríamos estar gerando esperança estamos gerando culpa, então o que será do povo? O que será desse povo que está fora da igreja, então, gente? Que loucura é essa, pelo amor de Deus? Que posicionamento é esse, cristão? Pelo amor de Deus, acorda, vigia, pelo amor de Deus. E hoje, por acaso, eu estava lendo sobre isso. O cuidado que Paulo tinha ao exortar, o cuidado que Paulo tinha ao corrigir. Esse é o meu desejo para hoje, esse é o intuito do meu vídeo, para que nós cristãos venhamos ter cuidado ao falar
sobre a vida de uma pessoa, porque não temos poder sobre decretar ou decidir ou afirmar sobre a vida de ninguém. Então, que possamos ter cautela, né? E cuidado em nome de Jesus. E com isso eu quero orar. Então, oremos. Senhor Deus, Pai eterno, santificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nos conceda sabedoria, Pai. Sabedoria, Pai, ao aconselhar, sabedoria ao conversar, Pai, com a pessoa descrente. Senhor, nos conceda sabedoria, Pai, para que antes de falarmos, Pai, podemos pensar. Para que antes de ligarmos na terra, Pai, possamos, Pai, filtrar o que vai sair da nossa boca, Pai, porque na tua palavra diz: o que ligarmos na terra será ligado no céu. Então, que não venhamos decretar, Pai, sobre a vida de ninguém, que a pessoa não tem mais jeito, Pai, para que não venhamos ligar isso no céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós sabedoria. Sabedoria. Nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, a falar da forma correta, a falar o que é, a falar palavras de vida e não palavras de morte, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, dai-nos, Pai, um coração semelhante ao teu, para que possamos amar o nosso próximo da mesma forma que o Senhor nos ama, para que possamos perdoar o nosso próximo da mesma forma que o Senhor nos perdoa diariamente, Pai. Porque não adianta pedirmos perdão a ti, meu Deus, se não estamos perdoando, Pai, o nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós discernimento espiritual, para que possamos, Pai, identificar o homem do espírito maligno, meu Deus, para que possamos identificar o homem, distinguir o homem, Pai, da influência maligna e não castigar o homem, meu Deus, mas que possamos, Pai, entrar em uma guerra espiritual, Pai, contra opressões malignas, contra a influência maligna, contra espíritos malignos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, levanta, Pai. Levanta os amigos do teu coração, Senhor. E nos dai, Pai, a ousadia de falar da tua palavra. Derrama sobre nós uma ousadia, meu Deus, para pregar a tua verdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.